Olá, nós vamos mostrar agora o funcionamento da fase 4 do curso do Protocolo de Manchester. Ele é parecido com a fase 3, com a diferença que agora a escolha dos discriminadores ela é pontuada. Ou seja, se você escolher um discriminador que não é necessário para responder um parâmetro, ou se você deixar de escolher um discriminador que é necessário para responder um parâmetro, isso vai ocasionar erro. A regra é simples. Para responder cada discriminador específico, ou você vai se basear em informações que estão no texto do caso, que seriam informações provenientes do exame do paciente ou do relato do paciente, ou você vai precisar medir algum parâmetro específico. Então, para responder, por exemplo, hipotermia, você vai precisar medir a temperatura. Para responder se está convulsionando, você não mede nada. Você avalia o paciente, avalia se está convulsionando ou não. Então, se existe informação no texto do caso, aqui no relato, que foi presenciado uma ocorrência, isso vai embasar a sua decisão. Se não tem informação no texto do caso, você presume que não tem, e se for um caso de mensuração, é a mensuração do parâmetro que vai informar. A gente vai ver os exemplos. Então, a leitura do caso. Mulher de 27 anos procura unidade de saúde com queixa de dor no corpo todo, falta de apetite, febre, dor abdominal leve, cefaleia há 3 dias. Relata alguns episódios de vômito. O paciente informa que estava com dor para urinar há 10 dias, mas que os sintomas melhoraram após o uso de chá caseiro. Agora não está sentindo dor, nega ter viajado, nega outras doenças anteriores. Não tem rash cutâneo, sem outros sinais e sintomas. Então, primeira coisa, escolha da queixa, objetiva, concisa e temporal. Dor no corpo, cefaleia há 3 dias, indicando o tempo que está ocorrendo. Escolha do fluxograma, que é mal-estar em adultos. Então vamos à escolha dos discriminadores. Obstrução de vias aéreas não é pela mensuração de parâmetros, é pela avaliação do caso. Então podemos negar. Respiração inadequada também, para avaliar esse parâmetro, esse discriminador, pode deixar as notas abertas, é pela avaliação do caso. Podemos negar. Choque, também pela avaliação do caso, podemos negar choque. Hipoglicemia. Para a gente poder responder se a glicemia está menor que 55 ou não, a única forma é medindo a glicemia. Então aqui é obrigatória a mensuração da glicemia capilar. Está em 89, portanto, não é menor que 55, negamos o discriminador e seguimos com a avaliação. Convulsionando também não é mensurando nenhum parâmetro, é avaliando as informações do caso. Ela não está convulsionando porque não há relato disso. Saturação de oxigênio baixa. Para saber se a saturação de oxigênio é inferior ao parâmetro estabelecido, a gente precisa mensurar a saturação de oxigênio. Só assim que a gente pode responder. Então, 98 é acima de 95, portanto a gente nega o discriminador e segue com a avaliação. Novo pulso anormal, que é definido como pulso abaixo de 60 batimentos por minuto em adulto ou acima de 100. Então, para a gente saber se ele está fora dessas faixas, que são a normalidade, a gente precisa mensurar a frequência e o ritmo de pulso. Então, 100 não é acima de 100, a gente pode negar e prosseguir. Alteração do nível de consciência. Para responder a alteração do nível de consciência, é necessário se medir a escala de coma de Glasgow. Então, a escala não alterada indica que não há alteração do nível de consciência, portanto, a gente nega o discriminador e segue com a avaliação. Novo déficit neurológico a menos de 24 horas é pelas informações do caso, podemos descartar. Sinais de meningismo também pelas informações, podemos descartar. Hiperglicemia com citose é uma glicemia maior que 200 mg por decilitro, então a gente pode negar porque a gente já mediu a glicemia e sabe que ela é de 89, não é necessário medir novamente. Hemoptise, para se responder isso, é pela avaliação do caso, então podemos negar, por não há informação no texto. Púrpura também, pela avaliação do paciente, podemos negar. Erupção cutânea fixa, mesma coisa, a gente responde isso com informações do caso, não há nada no relato, então a gente pode negar. Imunossupressão conhecida ou provável, relato também do paciente, informações do caso, podemos negar. Risco especial de infecção também, se teve alguma exposição, algum patógeno, se viajou para algum lugar com uma alta prevalência de uma doença conhecida, não tem nenhuma informação dessa no caso, podemos negar. Dor epigástrica é uma dor especializada na região gástrica, então podemos negar, porque a dor dela é generalizada pelo corpo. Adulto muito quente corresponde a temperatura de 41 graus ou mais. Para se responder isso, a gente precisa medir a temperatura. Nos textos dos casos, nunca tem essas informações, a temperatura, a saturação de oxigênio, justamente porque você precisa medir o parâmetro para poder responder a informação. Então, temperatura de 38,5 não é maior que 41,
maior ou igual a 41, então a gente pode negar e seguir em frente. CEP, se possível, a primeira coisa a gente escolhe a faixa etária, adulto. Agora a gente pode visualizar o fluxograma específico da sepse aqui. Então, alteração no nível de consciência, a gente já mensurou a escala de Glasgow, que já sabemos que ela está não alterada. Frequência respiratória maior que 22 inspirações por minuto. A gente tem que medir a frequência respiratória. 20 não é maior que 22, portanto a gente nega aqui essa etapa do discriminador. Pressão arterial menor que 100, a gente precisa medir pressão arterial. 110 não é menor que 100, então a gente nega o discriminador sempre se possível e segue em frente. Hipotermia é uma temperatura menor que 35, não é o caso porque ela está em 38. Seguimos em frente. Dor intensa. Para responder a dor intensa, a gente precisa medir a escala da dor. Deu 0, para não estar com dor no momento. Saturação de oxigênio baixa. Para responder, a gente precisa medir a saturação. A gente já mediu e já sabe que não é menor que 95. Podemos negar. Novo déficit neurológico, podemos negar. Hiperglicemia maior que 300, a gente pode negar, porque a gente já mediu a glicemia, que está em 89. História de hemoptise, também não tem nenhuma informação. Erupção ou vesículas disseminadas não estão presentes. Início súbito são seus sintomas iniciaram nas últimas 12 horas, pelo relato do caso, sabe que há 3 dias, então podemos negar. História de viagem recente, não temos informação sobre isso. História hematológica metabólica significativa, não tem nada no texto do caso sobre isso. Adulto quente. Adulto quente corresponde a temperatura de 38,5 até 40,9. 38,5 é a temperatura que a gente mensurou. Então, a gente não pode negar esse discriminador, a gente aceita esse discriminador. Ele corresponde, portanto, à prioridade amarela, a cor indicada na setinha, urgente até 60 minutos. Aqui a gente pode rever as escolhas que a gente fez, confirmar e ter o feedback. Então a gente viu que todos os parâmetros estão colocados como corretos porque a gente só mensurou os que precisavam ser mensurados e no momento que eles foram indicados. Qualquer um que fosse mensurado a mais que não fosse necessário, ocasionaria um erro, e qualquer um que não fosse mensurado ocasionaria um erro também, porque você precisa da informação do parâmetro para responder o discriminador específico. Se você não precisa da informação de um parâmetro para responder um discriminador específico, não tem por que perder tempo mensurando aquele parâmetro. Como a classificação de risco é uma atividade tempo dependente, você não pode desperdiçar tempo medindo parâmetros que são desnecessários. Então, por isso, se você medir a mais ou a menos, ocasiona erro. Então, você tem que medir exatamente como a gente fez nesse caso, que é só o correto para cada item na hora que ele é indicado. Ok? Para concluir, na página do curso existe um link para os tutoriais, onde são mostrados os diversos tutoriais existentes no curso. Então tem os vídeos tutoriais todos, e aqui ao final tem um link para um PDF especificamente sobre os parâmetros. Esse material, além de rever ou explicar toda a teoria, ele mostra os parâmetros todos que existem, os 10 parâmetros do protocolo de Manchester e todos os discriminadores que exigem cada parâmetro. Então você pode confirmar aqui quando que você precisa medir cada um desses parâmetros. Desejamos a todos um bom aprendizado.